Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com a vida de cada um de vocês. Deixa eu me organizando aqui, peço um segundinho de licença para vocês. Quando você não tem impressora, você tem que vir se virando aqui com o computador. Tá todo mundo bem? Só a Andriele está bem, então... Que bom, pelo menos a minha esposa está bem. Para mim isso é um ótimo sinal. Eu espero que vocês fiquem bem igual a ela. Como o Felipe falou, vocês já sabem a mensagem de hoje, que nós estamos caminhando em cima de um texto importante, que é o quê? Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o discurso mais importante de Jesus. É o mais longo discurso de Jesus relatado nas Escrituras. E por que é o mais importante, além de ser o mais longo, né? Porque ele traz toda a perspectiva do reino que ele veio constituir. E nós não temos a opção de não viver conforme o Sermão do Monte. Sabia que você não tem a possibilidade de não viver conforme o Sermão do Monte? Existe uma obrigação de vivermos conforme as regras do Sermão do Monte. Talvez você possa falar, poxa, e agora? Eu não conheço o Sermão do Monte. Então, eu te convido a ler o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, porque é uma obrigação minha e sua vivermos em conformidade com o Sermão do Monte. E eu espero que essa série de ministrações, eu estou com um material aqui, eu espero que essa série de ministrações esteja despertando o seu coração para ter o interesse em conhecer um pouquinho mais. Quem esteve aqui em pelo menos 2 ou 3 pregações dessa série do Sermão do Monte? Deus tem falado ao seu coração nesses dias? Seja honesto, se não tem, fala, não, ainda não. Mas eu espero que Deus fale contigo. O Felipe, ele fez uma armadilha, uma arapuca para mim, porque esse texto de hoje é um dos textos mais difíceis do Sermão do Monte, né? Bobagem. E se você ler, você fala, não, é um texto fácil, não tem nenhuma complexidade. Mas, quando você decide estudar um pouquinho mais esse texto, você percebe que tem uma complexidade imensa no entendimento de um conceito do texto. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe uma dificuldade maior do que entender o texto, que é o de viver esse texto. É um texto extremamente difícil de viver. Eu, em agosto de 95, fui a Cristo, então, agora em agosto faz 29 anos que eu sou cristão. E vocês devem imaginar que eu estou 100% perfeito e não tenho nada para ser corrigido, né? Ah, é. Ah, é. Lendo o Sermão do Monte, lendo esse... Oi, amor, fala que sim, amor. Pelo menos você, né? Lendo esse texto, Deus me confrontou tanto, a ponto de eu falar assim, Felipe, eu não vou pregar. Eu não tenho chancela para pregar sobre isso. E eu pedi muito a Deus, falei, Deus, meu objetivo, quem conhece ali, os líderes de célula, sabe que eu sempre mando a mensagem, né? Eu sempre coloco, a primeira frase ali da minha pregação é o objetivo que eu espero alcançar. E o meu objetivo com essa mensagem é despertar um quebrantamento nos corações dos membros do reino. E a minha oração foi, Deus, comece em mim esse quebrantamento, porque lendo esse sermão de hoje, eu percebo quanto ainda eu tenho que melhorar, quanto ainda tem coisas na minha vida para ser tratada, quanto ainda Deus precisa lapidar. Eu espero que Deus fale contigo tanto quanto Ele veio falando comigo na construção desta mensagem, amém? Abra a Bíblia no capítulo 5 de Mateus. Hoje nós vamos ler um texto um pouco mais longo, um pouco mais comprido. Alguns já falam, poxa, o Guto já fala muito, aí o texto é comprido, vai ficar longo. Mas eu me comprometi com o Felipe que até 9h30, 10 horas eu termino. Eu falei isso, não falei? Falei essa semana, até 9h30, 10 horas eu termino, não passa disso. Tá? Porque eu acordo 5h30 amanhã. Mas até 10 está todo mundo em casa. Não, vamos lá. Nós vamos ler
um trecho muito longo, mas eu quero que a gente vai ler primeiro o verso 1, aí nós vamos pular para o 17, vamos ler até o final, e mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou com seus discípulos, se aproximando dele, então passou a ensiná-los. Pula para o 17. Não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um i jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo, em algumas versões, o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito te leva a pecar, arranque e jogue fora, pois é preferível perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita levar você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que se casar com uma repudiada também comete adultério. Vocês também ouviram que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem, nem de modo algum, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Se alguém quer processar você e lhe tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas para quem te pedir emprestado. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e olhem pelos que perseguem vocês, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre bons e maus, faz a chuva vir sobre justos e injustos. Porque se vocês amam só aqueles que os amam, que recompensas terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Se saudarem somente os irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Para por aqui, ufa! Eu disse que era um texto difícil. É um texto difícil de entender. E é um texto ainda mais difícil de ler. Alguém aqui, ao ler o texto, tem a condição de dizer, eu estou 100% perfeito em todas essas leis? Se você levantar a mão, antes de baixar a mão, deixa eu pôr minha cabeça embaixo da sua mão, para você me abençoar. Porque nós temos muitas coisas para serem trabalhadas no nosso coração. O Felipe, o Val pregou, acho que o Will ainda não pregou, né? Pregou já do sermão, o Will pregou. E eles pregaram o Sermão do Monte,
e falaram das bem-aventuranças. O Sermão do Monte começa, e eu fiz questão de ler o texto, o versículo 1, dizendo: vendo Jesus as multidões, subiu uma montanha e ali se assentou, e os seus discípulos se assentaram. Você percebe esse pequeno detalhe do texto? Que as multidões não vão sentar para ouvir o texto. Eu não sei se na sua cabeça já passou a ideia de que o Sermão do Monte era para as multidões. E ele não é para as multidões. Talvez na sua cabeça tenha tido aquela ideia de que tal qual foi a multiplicação dos pães e peixes para as multidões, o Sermão do Monte foi para as multidões. Não foi. Jesus viu multidões e subiu uma montanha. E discípulos subiram montanha com ele e sentaram ao lado dele para ouvir. Então, o Sermão do Monte não é para a multidão. O Sermão do Monte é para discípulo de Jesus. Só que para discípulo de Jesus ele não é uma opção. Ele é a regra do reino. Quando Jesus começa a ensinar, ele não diz: se der vontade, faça isso. Se tiver afim, faça aquilo. Se você, eu vou usar uma palavra que o crente gosta de usar e me incomoda um pouco, sentir no coração, aí você faz aquilo. E a fé não tem nada a ver com sentir no coração. Se você sentir no coração, você faz aquilo, você perdoa, você ama, você oferta, você faz um monte de coisa. E Jesus não está tratando do si, ele está dizendo: faça, faça, faça. Se você falar assim: não, mas eu não estou interessado em fazer, beleza, você desce a montanha, se junta à multidão, porque provavelmente quem não está disposto a cumprir não é discípulo. Mas quem é discípulo, ainda que tenha dificuldade de cumprir tudo isso, está disposto a pelo menos caminhar na tentativa de viver conforme essas orientações. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Aí alguém pode falar: não, mas eu sou gente boa, eu não roubo, eu não mato, eu não engano ninguém, eu sou de boa, eu vou para o céu. Olha aqui que Tiago, irmão de Jesus, fala, não precisa abrir, pode manter no sermão aí, como que ele fala no capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos os mandamentos. Será que nós podemos dizer que não tropeçamos em nenhum ponto da lei? Lembrando que a lei do Velho Testamento não eram só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei moral, mas tinha também a lei cerimonial e a lei civil. Sabe quantos mandamentos completavam a lei? 613. Será que somos capazes de cumprir os 613 mandamentos, 250 e tantas proibições, 300 e tantas orientações obrigatórias, mais os 10 mandamentos? E Jesus disse: se alguém tropeçar em um desses 613, está condenado de todo o restante. Quem gosta de cozinhar aí? Eu gosto de cozinhar comida salgada. Quem faz doce? Quem faz bolo? Bolo, tem só isso de boleiro, bolo. Imagina que você vai fazer uma receita muito grande, ou para nós que preferimos cozinhar comida salgada, um omelete ali, um ovo mexido para muita gente, e você pegou 10 ovos, colocou 1, colocou 2, colocou 3, até o 9º ovo está tudo beleza, o 10º ovo está podre. Você vai falar: não, mas é só um, vou fazer a receita assim mesmo. Quem vai fazer a receita com 9 ovos bons e um ovo podre? Quem vai fazer? Você vai jogar fora toda aquela receita? Imagina que você colocou tudo numa bacia e o último ovo você jogou podre dentro daquela bacia. Você vai manter, você vai tentar raspar aquele... Quem já viu o ovo podre sabe do que eu estou falando, né? Ou você vai jogar fora toda aquela massa? Um ovo podre, ele estragou toda aquela massa. Um tropeço em um dos mandamentos nos torna culpado de toda a lei. E aí você pode falar: então é impossível. Estamos chegando num acordo. Estamos caminhando em entendimento. Mas, voltando aqui, Jesus reúne os discípulos e começa a falar para discípulos. Agora, uma pergunta que você pode responder com amém, com sim. Você é discípulo de Jesus? Amém? Ó, não dá para saber quem não falou, mas o volume não me parece que veio geral. Mas se você é discípulo de Jesus, como eu sou, e não sou perfeito, e tenho muita coisa para corrigir, e eu imagino que você também tem algumas coisas para corrigir, mas essa palavra, esses versículos lidos, esse capítulo lido, é para mim e é para você. Nós começamos o Sermão do Monte, com Jesus sentando com as multidões, e ele falando
Bem-aventurados são os mansos, os humildes, os perseguidos, os que choram, os pobres de espírito. Bem-aventurado significa felizes. E o que ele está fazendo? Ele está trazendo características desses discípulos. Então nós somos discípulos, eu posso dizer características. Por exemplo, se eu fosse dizer características físicas, né? Vamos lá, bem-aventurados os de cabelo comprido, que nem o Alisson. Ou bem-aventurados os de blusa amarela, que nem meu amigo. Bem-aventurados os cabeludos, aqui tem uns cabeludos aqui. Os pouca telha. Bem-aventurados os que estão acima do peso. Não é dessas características que ele está falando, mas ele está falando de características dos filhos de Deus, que são mansos, que são humildes, que são generosos, que não retribuem o mal. São as características. E depois que ele fala dessas características nas bem-aventuranças, e eu te convido a ler de novo as bem-aventuranças, porque são características que eu e você devemos apresentar como filhos de Deus, ele faz uma ponte, ele diz, vocês têm que ser sal e vocês têm que ser luz. Ele está dizendo como que um filho de Deus, como que um membro do reino se comporta. Eu não sei se vocês foram cobrados pelos seus pais, pelas suas mães, e se vocês cobram os seus filhos, né? A gente faz isso. Respeita onde você está, respeita o nome da família, né? Não desonre. Eu lembro quando eu era pequeno, uma vez eu fui com meu pai numa pizzaria. Meu pai era muito professorzão, assim, de querer ensinar a gente. Eu peguei canudinho e comecei a enrolar e jogar dentro da garrafa. Encher a garrafa de Coca-Cola, aquela de vidro, de canudinho, de guardanapo. Aí ele falou, pega a faca e tira, dá um jeito de tirar. Se vira, porque isso aqui eles usam, eles vão de volta para um lugar e eles usam. Ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, eu era bem pequeno, eu lembro, ele falou assim, quando você for num lugar, se comporte para que você possa voltar de cabeça erguida. Então, honre o teu nome, honre o nome do papai, seja respeitoso. E é isso que Jesus está dizendo. Nós temos um padrão de comportamento dos filhos, e vocês têm que viver de acordo com isso, porque quando alguém olhar e falar, é do reino, fala, eu sabia que era desse reino, porque o comportamento dele me parece de alguém desse reino. Então ele fala das bem-aventuranças, ele fala do sal e luz, e agora ele vai mudar o assunto. Porque até agora ele está falando das características que cada filho, cada filha, cada membro desse reino tem que ter. E agora ele vai falar das regras que cada um desses filhos tem que viver. Então ele diz, não pensem que vim abolir a lei, mas vim cumpri-la. E gente, se você procurar no YouTube, nos comentários bíblicos, esse é considerado um dos versículos mais difíceis do Novo Testamento, acredita? Você está de brincadeira. Eu achei que você ia falar uma coisa muito mirabolante, mas eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. É um texto extremamente difícil do ponto de vista teológico, porque a palavra cumprir, a palavra plerosai, ela tem várias interpretações possíveis, e que podem ser entendidas inclusive de formas diferentes. E entendendo de formas diferentes, o caminho segue para outro lado. E alguém pode dizer, lá vem você com esse negócio de que na teologia não dá para definir, bater o martelo e tem interpretações diferentes. Será que no nosso idioma a gente não tem palavras também com significados diferentes? Por exemplo, vamos lá, manga. Se eu falasse para você, antes de vir para a igreja, eu chupei uma manga em casa. Você ia imaginar que eu estava assim, ó? Não. Você saberia que eu estava falando de uma fruta, né? Se eu falar, o soldado fulano foi promovido a cabo, você não vai imaginar ele como uma corda esticada. Né? Esse barco é um barco à vela. Você não imagina uma vela de cera com um pavio acesa empurrando o barco. Então nós temos no nosso idioma português umas palavras que têm significados para mais de um. Pena, por exemplo, pode ser a cumprir pena, pode ser a pena do pássaro. E aqui também. E quando Jesus fala que ele não veio abolir a lei, mas ele vem cumprir, essa palavra cumprir, ela tem alguns entendimentos possíveis. Ele pode dizer que ele vem cumprir no sentido de executar. Eu vim cumprir, eu vim fazer tudo o que foi dito. É um verbo de ação. Eu estou fazendo. Mas essa palavra cumprir também pode significar que ele veio cumprir, ou seja, finalizar.
acabou. A palavra cumprir também pode significar que ele é o cumprimento da lei e dos profetas, que ele é a resposta de tudo aquilo que foi falado. É um outro entendimento. E aí você vai falar, qual é o certo? Existem bons teólogos que defendem cada uma dessas possíveis interpretações. E cada uma dessas possíveis interpretações não conduzem para uma heresia, mas conduz para uma reflexão diferente. Cumprir também pode significar completar, no sentido de encher. Eu posso falar para o Joe, completa meu copo aqui, significa que a água está por aqui e ele vai completar, ele vai encher. Então também pode significar que Jesus veio encher, preencher, tornar pleno. E é por isso que é um texto bastante difícil, porque é um texto que numa escola bíblica a gente poderia explorar por 2 horas, e aqui eu tenho 20 minutos, 10 minutos para falar só desse texto, para depois ir para onde a gente vai desembocar. Mas eu quero que você entenda que é um texto que tem essas múltiplas interpretações. Eu fiz aqui, ó, em Mateus, essa palavra, plerosai, que é o cumprir, ela aparece 90 vezes no Novo Testamento. Só em Mateus ela tem 4 significados diferentes. Cumprimento literal das profecias. Em algum momento ele usa essa palavra. Em outro momento ela significa um aprofundamento e uma correspondência entre um fato histórico do Velho Testamento e a vida de Jesus. Por exemplo, quando fala de um menino nos nasceu, um filho sim nos deu e o governo está sobre os seus ombros, quando fala nisso em Mateus, está dizendo, olha, aquele fato histórico está completo aqui, está concluído aqui. Existe também em Mateus um outro significado em alguma outra passagem que diz que é a concretização. Então eu vou cumprir, eu vou completar a construção disso aqui, eu finalizei. E, como eu disse agora há pouco, cumprir como preenchimento até o topo, encher, completar. Algumas outras interpretações possíveis é adicionar, somar, estabelecer, tornar válido, colocar em prática, obedecer, concluir, cumprimento da lei dos profetas, quando Jesus revela o significado perfeito e expande, cumprimento da lei dos profetas, pois Jesus capacita os outros a obedecerem, cumprimento da lei dos profetas, trazendo uma nova justiça que é o amor, cumprimento escatológico, pois ele é o alvo definitivo. Então, quando Jesus diz que ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que acabou, que ninguém tem que fazer mais nada, mas nós lemos o texto inteiro. Daqui a pouco ele diz, se alguém não obedecer estes mandamentos e não ensinar os outros, será pequeno no reino dos céus. Esse texto não parece um pouco incoerente? Ele fala que ele veio cumprir, mas que não é para deixar de obedecer. Ele veio cumprir, mas não vai passar céus e terra antes da lei. Os céus e terra passarão antes da lei. Qual é o que Jesus está querendo dizer? O que ele está nos trazendo? Ele é o próprio cumprimento da lei? E agora, eu sei que está filmando, eu espero que vocês não façam bullying comigo, eu trouxe um óculos de leitura, mas eu não tinha, então eu peguei o da minha filha. Eu espero que vocês não façam bullying comigo, mas eu pergunto, alguém mexeu a luz aqui? Alguém mudou a luz? Não? Está tudo roxo? Não? Mas eu estou enxergando roxo. Eu estou enxergando as coisas numa cor roxa. Vocês estão enxergando tudo roxo? E eu vou fazer uma pergunta bem ridícula, e a resposta é tão óbvia quanto, por que vocês não estão enxergando roxo e eu estou enxergando roxo? Porque eu estou com óculos com uma lente roxa. Ah, não deu tempo de tirar foto. Deu sim? Porque eu estou com óculos com uma lente roxa. E eu fiz essa brincadeira para fixar na tua mente, que a partir de agora, quando Jesus estabelece o reino, ele estabelece o código da lei do novo reino, a gente passa a ler o Velho Testamento com os óculos do novo. A gente passa a ler o Velho Testamento com os óculos de Cristo. Toda a lei, todas as profecias, os profetas, tudo que foi falado a respeito de Jesus, a gente passa a ler a partir de agora com os óculos de Cristo. E aí ele diz, não deixem de obedecer algum destes mandamentos. E quais são esses mandamentos? Estes que ele vai passar a dizer agora.
Nós entendemos, se você procurar lá no YouTube, Mudança de Lei, Luciano Subirá, vídeo 1, vídeo 2, eu vou resumir o resumo do resumo aqui, mas nós entendemos que Jesus, ele é a concretização da lei e dos profetas do Velho Testamento. Ele é o que completa o Velho Testamento. Mas ele não só completa no sentido de pôr um ponto final. Ele expande, ele aprofunda e ele aplica com uma nova modalidade, com um novo olhar, com um novo prisma, as leis, e ele passa a dizer agora. Por isso que fica mais difícil. Eu não sei vocês, se vocês têm essa impressão, mas quando a gente lê Deus chamando Moisés e dando os 10 mandamentos, eu imagino aquele cenário de filme, né? Moisés, e fala aqueles 10 mandamentos naquela cena poderosa, e é um fato histórico marcante. E quando a gente pensa no Sermão do Monte, é só Jesus sentado na grama batendo papo. Parece que tem uma importância muito menor, a gente esvazia. Eu estou falando a minha imaginação, a forma que eu leio, mas a gente dá um esvaziamento de significado do Sermão do Monte, porque é Jesus sentado na grama batendo papo, enquanto os 10 mandamentos é Deus falando na nuvem, com raio, com fogo, com trovão, com fumaça. Moisés subiu numa montanha, recebeu de Deus as leis e passou ao povo. Eu sou o novo legislador, eu subo na montanha e vou passar as novas leis do novo reino. Ele faz essa ilustração para fixar na cabeça das pessoas. Jesus, ele veio estabelecer um novo reino. Quem lembra o que João Batista falava a respeito de Jesus? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Se é chegado o reino, Jesus é o quê desse reino? O rei. Mas ele não é só o rei. Ele é o rei. Ele é o profeta, porque ele ensina. Ele é o sacerdote, porque ele leva o povo a Deus. E ele é o novo legislador. Ele traz o novo código desse reino. Então Jesus é rei, é sacerdote, é profeta e é legislador. E aí você pode falar, então a lei não tem significado mais nenhum. O Velho Testamento não serve mais para nada, ou nunca serviu para nada. Não, pelo contrário. Paulo nos diz em Gálatas 3:24, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aio é um instrutor, é um professor. A lei mostrou para mim, mostrou para você, mostrou para as pessoas do Velho Testamento que a gente não consegue a salvação pela observância de ritos. Nós não conseguimos, nós não temos essa possibilidade. E a lei nos aponta para uma incapacidade de viver de forma perfeita. E ela fala, você só pode ser salvo se alguém pagar esse preço. Porque qual é o salário do pecado? Quem lembra? A morte. Eu nunca esqueço quando o Alisson estava ministrando os primeiros passos, ele disse, quem trabalha com o pecado recebe o salário de morte. Cara, eu uso isso sempre. Quem trabalha no pecado recebe o salário de morte. Mas a gente trabalha na vida para receber o salário de vida? Não. O texto continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É como se você trabalhasse numa empresa e a empresa concorrente falasse o seguinte, me dá a tua conta que eu vou depositar o bônus de final de ano. Você fala, não, mas eu trabalho na empresa azul, a empresa vermelha que quer me depositar o bônus? A gente não está preocupado se você trabalhou por isso, a gente quer te dar esse bônus. Aceite. Esse é o presente da salvação. Quem trabalha com o pecado recebe um salário de morte, mas de graça você recebe um bônus da vida. Mas a morte tem que ser paga. E Jesus morreu na cruz para castigar o meu pecado e o seu pecado. Deus não anulou a lei de que o salário do pecado é a morte. Deus não anulou a lei de que a gente só compensa um pecado com a morte. Mas Cristo foi no meu lugar, Cristo foi no seu lugar, para a cruz, para que através da morte dele nós fôssemos salvos. E nos mostrasse que nós não conseguimos atingir a salvação por nós mesmos. Está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Então, a lei mostra que a gente é incapaz de viver. Nós somos incapazes de nos salvar. E aqui entra uma divisão que pode causar uma confusão. E eu quero dizer 2 tópicos. Tópico A. Então eu posso pensar, se eu sou salvo pela graça mediante a fé,
Logo, não tem lei nenhuma que eu deva obedecer. Cristo já cumpriu por mim. Certo? Eu sou salvo pela fé. Então eu não tenho lei nenhuma para seguir. Ou B, Jesus diz, não passará céus e terra sem que tudo se cumpra. Então eu tenho que seguir todos esses preceitos. E eu vou te dizer, isso é um falso dilema. Tanto A quanto B estão errados. Jesus sim pagou o nosso preço na cruz, mas isso não significa que a gente vai viver de uma forma desordenada, sem regra, sem critério, fazendo o que eu quero, num oba-oba espiritual, porque ele aboliu a lei. Mas também não significa que eu tenho que cumprir rigorosamente todos os 613 mandamentos do Velho Testamento, que eu não vou comer camarão, que eu não vou usar roupa de tecido misturado, que eu não vou cortar a barba na ponta. Então significa o quê? E eu quero, se der para projetar, beleza, se não der eu leio aqui, que coloque na tela, se der, tá? Hebreus 7, 11 e 12, se você puder abrir, ler e marcar. O que João Batista falou a respeito de Jesus? Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Se é chegado o reino, está sendo estabelecido um novo reino, um novo rei e um novo legislador. Então, se não der, beleza, não dá? Tranquilo, eu leio aqui, ó. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Da ordem de Melquisedeque em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, é preciso que a lei mude. O que a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, está dizendo? Se a lei fosse capaz de me levar você à perfeição, não seria necessário a mudança de um sacerdócio. Se a lei pudesse te tornar perfeito, me tornar perfeito, a ponto de eu alcançar a salvação pelo simples cumprimento de rituais, não precisava da mudança. Mas então a gente conclui que ela não era perfeita e precisaria da mudança. E qual é essa mudança? É Cristo assumindo o papel de sumo sacerdote. E se muda o sacerdote, muda o quê? O que está escrito aí? Vamos lá, todo mundo, vamos acordar. Tá denso, né? Eu vou tentar acelerar aqui, mas se muda o sacerdócio, muda o quê? A lei, respondam a lei, todo mundo, vai. Se muda o sacerdócio, muda o quê? Então tem lei. Tem ou não tem? Então se mudou o sacerdócio, mudou a lei. E aí em Mateus 20, 21, Mateus 5, 20 e 21, que é o capítulo que a gente está estudando, diz: portanto, quem desobedecer até o menor dos mandamentos, ensinar o outro a fazer, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-lo, será considerado grande no reino dos céus. Eu vos advirto, a menos que a sua justiça supere em muito a dos mestres da lei, dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. A gente critica muito os fariseus pelo legalismo, pela religiosidade morta, mas eles eram peritos em cumprir a lei. Eles eram aqueles caras que, por mais que o coração estivesse apodrecido, cumpriam a lei de forma exterior, de maneira impecável. E o que Jesus está dizendo? Que se a nossa forma de viver a lei não for maior do que a deles, a gente não entra no reino dos céus. Eu não sei vocês, mas eu sei que eu, Guto, não consigo cumprir a lei de forma mais rigorosa que um fariseu. Você acha que você consegue? Eu acho que não. Então Jesus ele pega, porque para o povo, Jesus ele criticou os fariseus, a religiosidade falsa, mas para o povo eles eram um exemplo de conduta. Jesus fala, se vocês, gente comum, não for mais rigoroso no cumprimento da lei do que aqueles que vocês acham que são exemplares, vocês não entram no reino dos céus. Então como que nós poderemos entrar no reino dos céus? Talvez não sendo mais rigoroso, mas entendendo que a lei que eu vou cumprir não é a mesma que ele está cumprindo. Que para que a minha justiça exceda a deles, a lei que eu vou obedecer, ela é mais superior, acho que ficou errado, mas ela é superior à lei que eles obedecem. Entenderam? Eu não estou obedecendo a mesma lei que eles, concorrendo com eles.
Se nós somos do reino, a gente vai obedecer uma lei superior. E que lei é essa? É essa lei que Jesus está apresentando agora para eles. No Sermão do Monte, Jesus deu 46 comandos específicos, que é uma lei superior, é um aprofundamento, ela tem adição e ela tem até contraste. Esse é o novo padrão do reino, é o novo padrão da legislação, e ele é mais profundo, ele é mais intenso, a barra subiu, e é por isso que a gente tem que usar os óculos de Cristo, os óculos do Novo Testamento, para entender como eu sigo a lei. Os fariseus, os escribas, eles obedeciam a lei de forma exterior. É só numa prática, num rito. E Jesus, ele muda o foco do exterior para o interior. E é por isso que a barra subiu muito. Se você acha que no Velho Testamento Deus era rigoroso e no Novo Testamento Jesus é um hippie, bonzinho, oba-oba, eu vou quebrar o teu sonho hoje. Cumprir as leis do Novo Testamento é muito, muito, muito mais difícil do que as leis do Velho Testamento. Porque na lei do Velho Testamento ele fala, não mate. Então é só eu não pegar uma faca e não enfiar na barriga do Lucas. Eu não fiz, eu estou tranquilo. Mas o Novo Testamento diz que se eu ofender, se eu sentir raiva, se eu desagradar o meu irmão, eu também sou considerado de assassinato. Ficou mais difícil. No Velho Testamento diz, não adultere. Estamos na maioria em adultos, não vá para a cama com uma outra mulher que não seja sua, com outro homem que não seja o seu. Mas se você olhar com cobiça, você já adulterou. A barra ficou pior, está mais difícil. E agora nós vamos entrar nessas leis e eu quero aplicar aqui um pouco para você. Mas antes de entrar nessas leis, você vai dizer assim, tá, mas então, como que eu vou cumprir isso? Se já era difícil, como que eu vou cumprir? Eu gostaria que você abrisse em Jeremias 31, versículo 33. Velho Testamento. Eu sei que eu tenho uma característica que parece que é aula, mas eu quero que vocês lembrem que isso aqui ainda é uma pregação. E eu estou lembrando disso, porque eu espero que isso traga um confronto no seu coração, como trouxe no meu enquanto eu preparava esse material. Deus tem me confrontado muito em alguns aspectos aqui. Eu espero em Deus que você seja confrontada, que você possa ir para casa mastigando essa palavra, debruçando teu coração, rendendo teu coração de joelhos diante do Pai. Jeremias 31, 33 diz, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e ele será o meu povo. A lei ela estava em pedras, escrita em pedras. E a partir do Novo Testamento, já profetizado no Velho, que Deus colocaria o Espírito dele em mim e em você. E que esse Espírito em mim e você faria com que as leis não estivessem só num livro de regras, que elas não estivessem só numa tábua ou numa pedra, mas que essas leis estivessem no meu coração. E que ao eu viver essas leis do coração, eu estou demonstrando que Ele é meu Deus e eu sou povo dEle. Você quer ser povo de Deus? Você é povo de Deus? Então as leis do Senhor têm que estar fixas, têm que estar firmes no nosso coração. Vamos lá. Olha como a barra começa a subir. Aqui eu fiz um quadrinho que mostra a lei, o novo reino e alguma observação. Mas Jesus começa lá. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Eu, porém, vos digo. Jesus ele podia fazer 3 coisas aqui. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E é isso mesmo, não mata, próximo. Se ele fizesse isso, a gente entendeu que esse assunto estava resolvido. Não mate, acabou o assunto, vamos para a próxima. Mas ele não, ele dá um ponto, ele faz um contraponto, ele fala, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele está dizendo assim, ó, por outro lado, eu vou dizer algo diferente. Então ele poderia dizer, eu, porém, vos digo, mata. Talvez, quando alguém ouviu ele dizendo, eu, porém, vos digo, ele fala, opa, pera, chamou minha atenção. Porque até então não era para matar, agora ele falou, eu, porém, vos digo. E aí ele não diz só, nem não mate ou mate. Ele aprofunda, ele diz, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem insultar seu irmão,
estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Caramba! Ele estava dizendo que antes eu não podia matar. Agora ele está dizendo que se eu brigar com o irmão, eu sou considerado um assassino também. Ele subiu a barra violentamente. Quando ele fala essa palavra tolo, a palavra no original é raká. Ela tem alguns significados. Ela pode significar idiota, ela pode significar tolo. A Bíblia deixou bem leve aqui, eu acho que podia ser mais profundo, né? Idiota, ele podia significar louco, e também podia significar endemoniado, ou cheio de demônios. Então Jesus está dizendo, se você está dizendo para o teu irmão que ele é uma pessoa que é cheia de demônios e ele vai para o inferno, talvez quem vá para o inferno é você. É isso que ele está falando aqui. Se você está dizendo que teu irmão é um idiota, cuidado, porque você está se comportando como um assassino. Hoje eu estava ouvindo esse mesmo texto de novo, numa outra versão. Alguém aqui está com a versão A Mensagem? Você está com a mensagem? Ele está dizendo o quê? Porque palavras matam. E eu comecei a chorar no carro. Faca mata, tiro mata, veneno mata, mas palavras também matam. Será que você matou alguém já com alguma palavra? Será que você já chamou alguém de idiota? Morra para mim, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você se lasque, que você se dane. Desculpa as palavras, gente, mas que palavras que você já usou que matou o emocional de alguém? Que palavras que foram usadas contra você hoje, na infância, que ajudaram a matar o teu emocional? Palavras matam. Está escrito assim, não está, Thaís? Palavras matam. Eu queria fazer uma pausa rapidinha na mensagem, porque esse texto mexeu muito comigo. Porque eu ouvi muitas palavras e falei muitas palavras cruéis ao longo da vida. E palavras que ecoam até hoje. Louco, endemoniado, doente, seu isso, seu aquilo. Eu não sei quais palavras você já ouviu, eu não sei quais palavras você já professou, mas palavras matam. Você pode ser causador da morte de alguém. Alguém pode ter sido causador de uma morte emocional na sua vida. Eu queria que em 2, 3 minutinhos você feche os olhos, eu quero orar por esse tema. Vamos quebrar um pouco o protocolo, mas Deus me levou a isso. Eu vou te pedir que você faça uma oração breve de dois modos. A primeira, você vai pedir perdão para Deus, e depois você vai procurar a pessoa para a qual você ofendeu, e você vai pedir perdão para essa pessoa. E a segunda, eu quero que você perdoe quem falou palavras contra você, e você vai procurar essa pessoa também, e você vai pedir perdão para ela por ter sentido raiva, e vai dizer que perdoa. E eu mandei na nossa célula essa semana uma frase que foi muito forte para mim. No reino de Deus, quem pede perdão não é necessariamente quem está errado. Quem pede perdão é quem é restaurado. Quem é restaurado pede perdão. Você fala, mas não fui eu que errei, foi ele. Beleza, mas se você é restaurado, você é o agente do reconcerto. Você é o agente do perdão. Ore, Deus, eu te peço perdão, Pai. E eu não vou expor aqui no microfone, mas cada vez que as minhas palavras mataram o emocional da minha esposa, das minhas filhas, de colegas de trabalho, enfim. E eu vou apresentar isso depois no particular com o Senhor, Pai. Eu te peço perdão também por cada palavra que foi falada contra mim e que eu deixei que isso tomasse conta do meu coração. Cada morte que foi causada por palavras, Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor possa quebrar isso, Pai. Não como um passe de mágica, Pai, mas como um desejo de cura, Pai. Que tanto a mim quanto cada um dos meus irmãos e irmãs tenha a motivação e o constrangimento de buscar o reconcerto com quem feriu, com quem foi ferido, em nome de Jesus. Amém? Que você possa fazer isso essa semana. Liga para alguém que você ofendeu, peça perdão. Liga para alguém que te ofendeu e peça perdão. Fala assim, eu quero te pedir perdão se alguma coisa que eu fiz te levou a você me falar aquilo. E fala, mas eu te perdoo, em nome de Jesus. E seja sincero. Guardar rancor é tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Perdoar é doar a perda. O Joe me lesou, eu perdi. O que eu faço? Eu dou a perda. Não quero isso para mim. Está perdoado. E perdão não é para quem merece, perdão é para quem precisa. Eu não mereço o perdão e Deus me perdoou. Você não merecia o perdão e Deus te perdoou. Então que a gente possa buscar o perdão essa semana. Amém? Continuando aqui, porque a gente tem bastante coisa ainda.
Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, olha só, não é você que tem algo contra ele, ele que tem algo contra você. O texto diz, deixa a sua oferta no altar e vai e se conserta. Aí você pode estar pensando, poxa, eu trouxe 50, eu ia colocar 50 ali no gasofilácio, eu sei que eu estou brigado com alguém, eu vou deixar os 50 aqui e vou lá pedir perdão. É mais que isso, gente. Lembra que quando a gente lê na Bíblia falar de oferta, está muito menos falando do dinheiro que eu coloco na igreja, mas está 100% das vezes falando da adoração que eu apresento a Deus. Então, Deus está dizendo, se você veio para me adorar, para cantar, para orar, mas você sabe que tem alguém que está ofendido contra você, vai pedir perdão antes de vir prestar culto. Ah, não dá para fazer isso agora, então presta o culto e vai pedir perdão. Há uma urgência na reconciliação. O texto mostra que há uma urgência no reconcerto. Ah, mas foi ele que errou, isso não é justo. A gente não está tratando de justiça, a gente está tratando de reino de Deus. O novo reino, o novo legislador subiu a barra e deixou mais difícil para nós. Mas é uma graça de Deus viver nesse reino. Amém? Amém? 2 amém, vamos lá. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. Aqui está mostrando que o adversário não está arrependido. O adversário vai te denunciar, mas ainda assim você vai procurar o adversário, mesmo que ele não demonstre arrependimento. E você, por ser um membro do reino, você vai demonstrar o arrependimento e o conserto. Difícil, né? Quem acha fácil? Quem acha fácil, levanta a mão e vem orar por mim aqui, por favor. Vamos lá, 27. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, ou para um homem, né? Aqui o texto está falando só de mulher, já cometeu adultério no seu coração. E aí ele diz que se o seu olho direito te fizer pecar, arranca e joga fora. Se sua mão direita te fizer pecar, corta e joga fora. É óbvio que Jesus não está falando literalmente de arrancar partes do corpo. Nos primeiros séculos, pessoas fizeram isso, se mutilaram, achando que era disso que Jesus estava tratando. Mas o que Jesus está dizendo é, existe algo que é muito importante para você, mas que está te levando para pecar, abre mão disso. E a Bíblia é muito interessante, Jesus ele fala do olho direito e da mão direita. A mão direita era a mão honrosa, a mão esquerda era a mão desonrosa. Com a mão direita eu comia e eu cumprimentava meu irmão. Com a mão esquerda não tinha papel higiênico e todo mundo entendeu. Vocês entenderam? As higienes básicas eram feitas com a mão esquerda, ninguém misturava as mãos. Eu não podia dar a mão esquerda para o Joe, porque era a mão que eu fazia a minha higiene mais particular, mais íntima. E Jesus está dizendo, você vai ser mais puro se você só tiver essa mão, a mesma que você limpa o bumbum, você usar para comer, e for para o céu inteiro, do que se você tiver uma mão honrosa. Ele extrapola, ele faz algo que choca. Os leitores, os ouvintes, quando ouvem isso, ficam, meu Deus, que horror, que nojo e tal. Mas ele está dizendo, se você entende que o céu é verdadeiro, que o inferno é verdadeiro, não existe nada mais importante do que você não ir para o inferno e ir para o céu. Nada pode ser mais importante, a tua honra, a tua moral, enfim. Então, se algo está te levando a pecar, num dos estudos que eu fiz, o pastor falava assim, ó, se você não tem condições de ir para a praia, sem cobiçar as mulheres ou os homens, abra mão para o resto da sua vida de ir para a praia. Se você não tem condição de acessar a internet sem entrar em sites pornográficos, abra mão da internet. Você fala, mas e meu trabalho? Cara, a gente está falando de vida eterna. E a eternidade é eterna. Desculpa a brincadeira besta. É intenso, é bem intenso. Que nós possamos ter o coração tratado e curado. Não cobiçarás, viva em santidade. Eu quero que você imagine uma pulseira, né? Imagina que você ganhou uma pulseira de ouro, importantíssima, de uma pessoa que você ama muito. Igual naquelas cenas de filme, quando um carro cai num abismo, quando um carro está pegando fogo e a tua pulseira está enroscada. Você tem duas possibilidades. Tentar salvar essa pulseira a todo custo e morrer queimado ou afogado, ou você abre mão dessa pulseira, você corta ela e vai embora. É isso que o texto está dizendo. O que é mais importante para você? Essa coisa preciosa que você tem ou a tua salvação? Se dependesse da nossa vida carnal, a gente dava um jeito de abrir mão de qualquer coisa. E por que a gente não tem, às vezes, coragem de abrir mão para a vida eterna, que é muito mais intensa?
Ele continua. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar carta de divórcio. Eu digo, se você repudiar a mulher, exceto por imoralidade sexual, você comete adultério. Esse é um desdobramento da cobiça. Ele está falando, se você está olhando e cobiçando, se você não filtrar isso, você vai desembocar em adultério, vai desembocar em divórcio. E no Velho Testamento, quando fala, mas Moisés autorizou carta de divórcio, Jesus fala, por causa da dureza do coração de vocês. Cristo fala que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. E não há exemplo mais intenso de reconciliação do que o casamento. Porque diariamente a gente tem que reconciliar. A gente tem que converter o marido para a mulher. E há um mandamento de Deus para que a gente reconcilie. Então lute até o último fio do seu cabelo, até as últimas forças, para manter seu casamento, para preservar seu casamento, para reconciliar. Porque isso é mandamento do reino. Mas ele fez isso, ele fez aquilo, eu sou incompatível, isso, aquilo. Tudo é perdoável, tudo é corrigível, quando eu sou um cidadão do reino. Aí você fala, você não conhece a minha história. Bom, eu não vou ter tempo de falar da tua história aqui em 3 minutos. Mas se a gente for para a Bíblia, há um plano de Deus, de reconcerto, de aliança. Eu ministro isso na minha vida e na sua vida, que os nossos casamentos estejam blindados por Deus com reconcerto todos os dias. Amém? Amém mesmo? O perdão é a expressão máxima de um membro do reino. Jesus continua, vocês também ouviram, não deem juramentos falsos, cumpram rigorosamente o que você jurou. E eu digo, não jurem. Gente, qual é o juramento mais importante? Me ajudem aqui, por favor. É se eu falar assim, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha mãe mortinha. As pessoas acham que Jesus proibiu o juramento. Eu mandei na nossa célula essa semana também, e na recepção também. Ele não está proibindo o juramento. O que ele está dizendo? A sua palavra tem que ser tão reta, que você não precisa jurar. É isso que o cristão tem que viver. Porque se eu estou dizendo, Wilson, nesse assunto eu juro que eu estou falando a verdade. Fala, e nos outros? Juro solenemente. Não, você não está proibido de jurar. Você está num casamento, você tem que fazer o juramento lá com o oficial, com o juiz de paz, com o escrivão. Você está num tribunal, se for obrigado. Mas assim, isso é uma formalidade legal. Mas a palavra do cristão, ela tem que ter peso maior que o juramento. Jesus não está dizendo que jurar é pecado. O que ele está dizendo é que se a tua palavra depende de juramento, talvez você seja uma pessoa que tenha uma palavra não confiável. E a vida do crente tem que ser tão reta, que tudo que eu falo, sim é sim, não é não. E não depende de juramento. Porque o que passa disso é de quem? Do maligno. Vamos lá, vamos acelerar aqui. E vocês também ouviram, desculpa, eu errei aqui. Vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz que é para perdoar o inimigo. Essa é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, era uma lei de proporcionalidade. O que o Josélio fez de mal para mim, eu faço mal para o Josélio na mesma medida, para eu não extrapolar. E essa é uma lei justa. E Jesus traz uma lei injusta. Porque nem sempre ser filho do rei vai ser justiça a meu favor. Se eu fui lesado por alguém, como filho de Deus, eu devolvo com perdão. A Bíblia não está dizendo para você se colocar em situação onde você vai ser constantemente enganado. A pessoa te roubou, te enganou, tomou seu dinheiro, você não precisa ficar colocando seu dinheiro ali. Mas o que ele está dizendo? Aprenda a ter um coração que perdoa. Não retribua mal com mal. Não devolva na mesma moeda. Porque numa briga de olho por olho, dente por dente, sabe o que sobra? Cegos e banguelas. É isso que sobra. Todo mundo sai ferido, ninguém sai ganhando. E o padrão da justiça do reino é outro. E ele continua. Vocês ouviram que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os que te perseguem. Amor, perdão não é para quem precisa, não é para quem merece, é para quem precisa. E esse é o padrão do reino. Partindo para o fim, então vamos lá. Para viver tudo isso, quem acha que ficou fácil? O velho mandamento era difícil, o novo mandamento ficou fácil. Quem acha que ficou fácil? A barra está lá em cima. Ser membro do reino é muito mais difícil.
Então, parece que é quase eu preciso ser perfeito, né? Sim. Mas alguém consegue ser perfeito? Não. No reino de Deus existem leis muito mais profundas que essa, que as do Velho Testamento. E eu não li de propósito o último versículo do capítulo 5 que ele diz: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus nos estimula a ser igual ao Pai. E para fechar, eu quero que vocês abram um último texto bíblico, que está em Ezequiel 36, versos 26 e 27. Porque eu quero dizer o seguinte: a gente não consegue ser manso, ser humilde, ser generoso, ser perdoador, ser nada disso por nós mesmos. A nossa carne tem uma inclinação para o mal. A nova legislação do novo reino, nós temos um aliado em nosso favor. Quem sabe quem é esse aliado? O Espírito Santo. Jesus e a lei do Novo Testamento, ela é recheada pelo Espírito Santo. A gente jamais pode falar de lei sem falar do Espírito Santo. Parece que há uma divisão, né? As igrejas legalistas, as igrejas pentecostais. Eu não estou falando das denominações pentecostais, né? Do movimento do Espírito. A lei e o Espírito, eles caminham juntos. Tem uma frase de um livro que eu estou estudando para essa ministração, que ele diz: a graça de Deus é o agente potencializador que nos empurra a cumprir a lei. O Espírito Santo é o combustível que vai fazer com que você e eu possamos cumprir a lei. Se você já abriu Ezequiel, ele está dizendo: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Há um espírito dentro de mim e de você, o Espírito Santo dentro de mim e de você, que troca o nosso coração de pedra todos os dias por um coração de carne. E esse é o Espírito que nos capacita e nos potencializa a cumprir a lei. O salário do pecado é a morte e Deus não anula isso. Não é a observância da lei que me salva e nem te salva, é o perdão na cruz, pois o castigo do pecado foi pago em Jesus. E quem recebeu esse perdão e é cidadão do reino, obrigatoriamente deve viver conforme as regras desse reino. E necessariamente temos que depender do Espírito Santo. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo eu tiver, mais capacitado para obedecer os mandamentos eu estarei. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo você tiver, mais vontade de obedecer esses mandamentos você terá. E agora eu quero orar com vocês. A banda vai cantar. E a gente vai orar um pouquinho. Já estamos avançados no horário. Mas eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, como tem falado ao meu. E que você leve grandes reflexões para essa semana. Porque nós somos cidadãos do reino. E a barra é muito mais alta do que a gente pensava. O padrão do Novo Testamento é muito mais elevado do que 10 mandamentos. Jesus não anulou nada, mas ele subiu a barra de uma maneira tão intensa que você não consegue seguir se não for com o Espírito Santo. Eu não consigo seguir se não for com o Espírito Santo. Nós dependemos inteiramente do Espírito Santo a ponto de nos apaixonarmos por essas leis. Amém?